E, além disso, se observarem ali, ó, em 3.400, tem a banda harmônica de overtone lá, justamente desse pico aí. O restante a gente já conhece, CH3, CH2 e aí vai. Aqui nós temos um ácido carboxílico, e a diferença aqui agora é que, geralmente, nos ácidos carboxílicos, a banda da hidroxila, ela acontece numa região muito menor. A do álcool e fenol é acima de 3.300, do ácido carboxílico ela cai aqui para 3.156. Isso porque os ácidos carboxílicos, as hidroxilas, elas estão fazendo pontes de hidrogênio, como mostrado aí. Então, acaba interferindo um pouco na posição da absorção desse sinal, ok? Além disso, além da hidroxila, a presença do ácido carboxílico ele vai ser confirmado pela presença da carbonila do ácido. É um pico intenso, estreito, na região entre 1.600 e 1.800. Esse pico ele é maior do que o do aldeído. Aqui o infravermelho é muito difícil dele ser quantitativo, entendeu? Eu consideraria os dois intensos, mas é difícil dizer que um é mais intenso que o outro, entendeu? Assim, é um pouco... Pode botar em mal... Não era nem só para diferenciar, era só para... Tipo, ele é bem intenso. Eles têm esse pico aí no mesmo lugar, né? Isso, um pico intenso nessa região. O resto a gente já conhece. Isso aqui a gente já viu, né? E aqui, isso aqui é interessante, ó, que é a deformação angular fora do plano da ligação de hidrogênio. Olha que incrível isso. Então, os dímeros que estão fazendo ligação de hidrogênio apresentam esse sinal aí, 938, que foi atribuído, então, a essa deformação angular. Isso nós já vimos, nós já conhecemos, e aqui é o resumão de tudo. As últimas dá para a gente fazer com mais... Essas de ponte de hidrogênio, geralmente moléculas que têm tendência a ligações intramoleculares, elas vão ter essas bandas abaixo ali na região de impressão da molécula, não é isso? Na verdade, a região de impressão digital, praticamente todas as moléculas que a gente viu tem sinal. Essa aí mesmo tem, não faz ponte de hidrogênio, né? Essas interações intramoleculares, elas se concentram... Não tem, assim, uma concentração não, porque, por exemplo, essa daqui, o éster, ele não tem esse tipo de interação, e mesmo assim tem um monte de sinal na região da impressão digital. Aqui, ó, nós já falamos, nós já conhecemos essa parte inicial, eu não vou falar, CH3, CH2, e o que nos importa aqui é justamente o que é diferente. E aqui o que é diferente já não é mais diferente, acaba sendo igual, é a presença da carbonila de éster. E nesse caso, ela cai aqui em 1742. O resto a gente já conhece, os movimentos CH3, CH2, CH3 do alfa, a ligação dupla carbono-oxigênio. Isso aqui também a gente já viu exemplos hoje, menos simétrico e assimétrico, e a região de fingerprint. Deixa eu ver o que tem mais. Acho que eu queria mostrar aldeído, não. Anidrido. Ver se vem um anidrido aqui. O que é que você está vendo de mais marcante aí? Isso daqui não é marcante, né? É marcante, a alta absorção, esse pouco pico da absorção do oxigênio ali, isso daí. O que é mais marcante aqui é que tem dois picos na região que eu estava falando de carbonila. Porque tem duas carbonilas, tá vendo? Me ajuda a definir essa absorção aí. A absorção axial. Deformação axial. Deformação axial. É simétrica. De quem? Da ligação carbono-oxigênio. Da carbonila, não é isso? Porque tem a carbono-oxigênio de álcool, por exemplo, ou de fenol, mas continue. Isso, deformação axial assimétrica da carbonila. Nós já falamos, então, já definimos qual é a região de impressão digital e qual é a região dos grupos funcionais. E aqui agora é meio que um quadro sumarizando isso, né? Vocês vão olhar os livros e vocês vão achar nos livros justamente esses compilados de mais ou menos cada região onde você pode observar cada grupo. E tem a região de impressão digital, que aí diversos fatores acontecem lá. E na região de grupos funcionais, entre aqui, sei lá, 1.600 ou 1.400 até 2.000, as ligações duplas, carbono-carbono, carbono-nitrogênio, carbono-oxigênio. Entre 2.000 e 2.600, as ligações triplas, carbono-carbono, carbono-nitrogênio. E acima de 3.000, as ligações carbono-hidrogênio, carbono-hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio.
E aí o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, o que nós temos, e a gente já até comentei aqui por alto, são dois fatores que acabam influenciando na intensidade da absorção. O primeiro é a quantidade de grupos, então quanto mais grupos CH3 e grupos CH2, a intensidade do pico vai ser maior. Mas o fator mais decisivo para o aumento da intensidade é justamente a polaridade. À medida que aumenta a polaridade dessas ligações, aumenta a intensidade desses picos. Então, se você está observando no espectro picos associados à ligação oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono, hidrogênio, no mesmo espectro, você espera que as ligações OH elas sejam mais intensas do que as ligações CNH, que as ligações CH. Ok? Nós já vimos até exemplos disso. Uma outra coisa que a gente falou, mas eu não falei assim com mais detalhes, é justamente que a força da ligação ela vai influenciar, vai impactar a posição do pico no espectro, ok? Nós falamos de ligação carbono-hidrogênio para alcano, alceno, alcínio e aldeído. E aí, essa ligação carbono-hidrogênio, o que muda é a natureza do carbono, na verdade. Então, no alcino, nós temos um carbono sp, no alceno, sp2, e no alcano, sp3. Significa dizer, se a gente lembrar do caráter S, né, da porcentagem do orbital S na hibridização do carbono, o orbital S, o carbono em hibridização sp, ele é mais eletronegativo do que o sp2 que o sp3. Então, você acaba observando aqui, ó, número de onda maior para o carbono sp, 3.300, 3.100 a 3.020 para carbono sp2 e 2.800 a 2.960 para o carbono sp3, certo? A mesma coisa para as ligações simples, duplas e triplas. E aqui ele traz para comparar a ligação carbono-nitrogênio. Então, carbono-nitrogênio simples cai em 1.100, aumentou a força da ligação, na ligação carbono da ligação dupla, vai para 1.600, e a ligação tripla vai para 2.200. Mas, professor, a ligação simples, ela é mais fraca ou mais forte que a ligação dupla ou tripla? Que aqui tem uma confusão que vocês fazem. A ligação π, ela é mais fraca que a ligação sigma. Mas, quando a gente fala ligação tripla, a gente está falando das 3 ligações. Então, as 3 ligações somadas, para romper ali, para desassociar o carbono e o nitrogênio, tem que gastar mais energia do que a ligação simples carbono-nitrogênio. Ok? Então, é nesse contexto que a gente fala que a ligação é mais forte. É possível ainda, pela absorção, né, pela região onde esse pico ele absorve, diferenciar estereoisômeros das ligações duplas. Se eles são trans, se eles são cis, além de padrão de substituição, tri substituído, alceno terminal, di substituído ou alceno terminal mono substituído. Então, tudo isso aqui a gente consegue diferenciar com base nos picos que nós vamos observar. O último fenômeno que eu quero falar com vocês diz respeito ao efeito de ressonância. Então, entendam muito bem o que eu estou falando aqui agora. Eu tenho 2 exemplos. Eu tenho um exemplo de uma carbonila de cetona simples e uma carbonila de cetona alfa-beta insaturada. Então, na esquerda, uma carbonila de cetona simples, que ela absorve 1.720, e uma carbonila de cetona alfa-beta conjugada, que absorve 1.680. Alguém saberia explicar o porquê dessa diferença aí, levando em conta que o efeito de ressonância? O que acontece é o seguinte, na ligação carbonila alfa-beta insaturada, essa ligação ela pode sofrer ressonância, como está mostrado aqui na figura da direita, e significa dizer que a carbonila, ela ora tem caráter de dupla, ora tem caráter de simples. E eu acabei de falar para vocês que as ligações duplas, elas vão absorver em regiões maiores do que as simples. Ora, se eu tenho 2 carbonilas e uma tem uma ligação simples maior, significa dizer que ela vai absorver numa região de número de onda menor. É uma tarefa simples que vai levar em conta 2 fatores, a força da ligação e o efeito de ressonância. Eu quero que vocês busquem aí na literatura
a absorção das carbonilas de cetona, dos compostos carbonilados, né? Cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, anidridos e companhia limitada, para tentar justificar as diferenças observadas. São diferenças pequenas, mas existem dessas absorções, ok? Levando em conta a força da ligação e a possibilidade de ressonância. Busquem isso daí, ó, que aí é como vocês vão usar o que a gente aprendeu na aula de hoje para interpretar diferenças estruturais nas carbonilas.